No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre retinoblastoma, que é um tumor que acontece no olho, geralmente de crianças bem pequenininhas. A gente está recebendo o Dr. Luiz Fernando Teixeira. Dr. Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente. O Dr. Luiz é médico oftalmologista, especialista em oncologia ocular e um super especialista em retinoblastoma. Dr. Luiz, desde que a gente começou juntos a campanha, o Dr. Luiz faz parte da nossa campanha desde o primeiro ano, a gente tem falado mais sobre o retino, mas ele é ainda uma doença rara e pouco conhecida. Então, vamos explicar para as pessoas, de fato, o que é esse tumor maligno chamado retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor maligno da infância. Normalmente ele vai se originar no desenvolvimento da retina, nas crianças menores de 5 anos, principalmente nas crianças de 1 a 2 anos de idade. Ele é um tumor, como você estava explicando, que se origina nessa parte interna do olho. É na parte posterior do olho que fica a retina. A gente vai colocar um desenho aqui para entender melhor, então é uma parte interna do olho. Isso, que é responsável pela nossa visão. Como você havia falado, ele é um tumor raro. Provavelmente são diagnosticados no mundo por ano de 7 mil a 8 mil casos e no Brasil provavelmente 250 a 350 casos ano. Por ano, é realmente bem raro. Talvez por isso que as pessoas não conheçam, né? Dr. Luiz, quais são os sinais e sintomas? O que a gente pode perceber de errado no olhinho da criança que pode indicar um retinoblastoma? Essa pergunta é bastante importante, Daiane, porque o retinoblastoma, na maioria das vezes, ele vai se manifestar com sinais bastante característicos. Então, eu vou ter uma alteração no brilho do olho da criança, que é uma mudança, então, do reflexo normal do olho. Então, normalmente, um olho de uma criança, ele vai ter um reflexo avermelhado, principalmente nas fotografias, ou num ambiente onde a luz incida dentro do olho da criança. E quando eu tenho o retinoblastoma, existe uma mudança dessa cor. Então, ela passa de um vermelho ou para um brilho branco, ou uma alteração nesse brilho vermelho, que pode ser um brilho alaranjado ou uma ausência do brilho. Então, a alteração que a gente chama de leucocoria, ou o que é mais conhecido popularmente como o brilho do olho do gato, é um sinal bastante importante para a gente suspeitar da presença desse tumor dentro do olho. Uma outra alteração bastante frequente é o estrabismo, que é o desvio do olho. Então, a criança deixa Vesguinha, né? A gente de ter fala, a criança o tá olho com o olho alinhado, torto. ela pode desviar o olho. E o estrabismo, então, é um outro sinal bastante frequente, bastante importante da gente perceber numa criança, tá? E é um sinal de alerta. Então, a leucocoria e o estrabismo, eles vão ser responsáveis por quase 80% dos sinais e sintomas dessa apresentação dessa doença. Temos outras apresentações mais raras, então o olho pode ficar vermelho, eu posso ter uma perda visual e o olho causar um movimento acelerado, que a gente chama de nistagmo. Eu posso ter um aumento do tamanho do olho, que a gente chama de buftalmia. Eu posso ter uma perda visual numa criança mais velha. A gente pode ter um aumento, então, um inchaço desse olho para frente, que a gente chama de proptose, quando a doença é mais avançada. Então, são vários sinais e sintomas que podem sugerir que tem alguma coisa diferente no olho da criança. E eu acho muito importante a gente falar aqui, né, doutor Luiz, que como ela é uma doença que dá em criança muito pequena, geralmente 1, 2 anos, até nos primeiros anos de vida, a criança obviamente não tem como reportar. Por isso que é tão importante esse vídeo, para que os pais, os cuidadores, fiquem atentos aos olhinhos das crianças, porque a criança vai demorar muito para dizer, eu não estou mais enxergando, ou tem alguma coisa diferente. Ela é uma doença silenciosa em certo ponto. Então é muito importante, de fato, a gente começar, como diz o nome da nossa campanha, olhar mesmo para os olhinhos das crianças, porque geralmente a gente não tem esse cuidado, né? Isso é muito importante, isso que você acabou de falar. O retinoblastoma é uma doença que normalmente compromete crianças novas, então 90% dos casos são diagnosticados até os 5 anos de idade, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, a criança normalmente não vai
ter condições de passar uma informação mais precisa. Então, a observação do cuidador, principalmente do pai, da mãe, ou de quem fica com a criança é extremamente importante para olhar para a criança, olhar para esse olho e ver que tem alguma coisa diferente no olho, né? E isso é uma chamada para a gente levar as crianças para avaliação com o oftalmologista se for percebido qualquer alteração nessa faixa etária. Esse é o grande objetivo da nossa campanha de Olho nos Olhinhos. A gente eu não sabia que tinha que levar um bebê ao oftalmologista. E, em geral, as pessoas não sabem, mas o bebezinho pequeno, o ideal, doutor Luiz, seria que no primeiro ano de vida essa criança passasse por uma avaliação completa com o oftalmo? Isso é uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que toda criança seja levada no primeiro ano de vida, principalmente entre os 6 meses e os 12 meses de idade, ao oftalmologista para fazer um exame completo no olho da criança. Isso é extremamente importante. Doutor Luiz, por que o retinoblastoma dá em criança tão pequena? É alguma coisa do momento da formação do olhinho? Isso, durante a formação dessa retina eu posso ter então uma alteração em alguma célula e essa célula da retina então se transformar num retinoblastoma, né? Existem duas formas que a gente considera geneticamente. Uma é uma forma hereditável e outra é a forma não hereditável. Então, existe uma alteração no gene da célula que pode acontecer nessa forma hereditável do início da formação, né, do embrião da criança, e aí as células dessa retina todas vão ter essa alteração genética. Essa forma, por ter essa primeira alteração no gene, já nessa fase inicial, ela normalmente vai comprometer ou vai aparecer mais cedo, né? Então, essas crianças normalmente são diagnosticadas com 1 ano de idade. Tá? É uma forma que, além da gente fazer esse diagnóstico mais cedo, é uma forma que pode comprometer os 2 olhos e ter múltiplos focos de tumor dentro desse olho, né? Então pode ter mais do que um tumor dentro do mesmo olho? Isso, você pode ter um comprometimento multifocal, que a gente chama, num olho, e pode ter o comprometimento dos 2 olhos, né? Então essa forma é uma forma que a gente chama de hereditável ou germinal, onde essa alteração no gene ela ocorre durante a formação do embrião, lá no início da formação do bebê. E existe uma forma que afeta um olho só? Existe a outra forma, que é não hereditável, onde essas duas alterações no gene do retinoblastoma vão ocorrer na célula já formada da retina da criança. Tá? Então, normalmente é uma criança que vai ser diagnosticada um pouco mais tardiamente, 2 anos de idade, e essa forma você vai ter o comprometimento de um único olho e no início um único tumor. Tá? Então, são duas formas distintas de apresentação da mesma doença. Doutor Luiz, diante disso, como o senhor já falou, a gente deveria levar a criança ao oftalmologista no primeiro ano de vida. Isso, infelizmente, ainda não acontece da forma como a gente gostaria. Então, o que os pais que estão assistindo a gente e perceberam alguma alteração dessas que você comentou devem fazer? Se for percebido qualquer alteração no olho da criança, então a leucocoria, o estrabismo, qualquer outro sinal ou sintoma que essa criança apresentar, é importante essa criança ser levada ao oftalmologista para uma avaliação completa desse olho. Tá? Então, nós temos essa questão de levar a criança no primeiro ano de vida, independente de ter algum sintoma, qualquer criança. E se eu notar, durante qualquer fase do desenvolvimento dessa criança, alguma alteração no olho, eu preciso procurar o oftalmologista para poder fazer uma avaliação melhor e completa desse olho para a gente poder fechar um diagnóstico ou poder ter um diagnóstico precoce. Doutor Luiz, como que é a realidade do nosso país pela sua experiência? Os casos chegam até vocês já muito avançados ou a gente já está tendo um diagnóstico precoce? Ainda a gente tem bastante atraso no diagnóstico, né? Nós enfrentamos uma doença rara e uma doença de difícil diagnóstico. Então, ainda temos casos muito avançados.
mas com essas campanhas, com essa divulgação e do conhecimento, nós temos visto mais casos precoces. Então, ao perceber qualquer alteração, levar o mais rápido possível. Isso. E mesmo sem perceber nenhuma alteração no olho da criança, as crianças precisam passar por uma avaliação completa no primeiro ano de vida. Isso é fundamental. Independente da criança apresentar algum sinal diferente no olho, ter algum sintoma, a gente recomenda que todas as crianças devam passar no oftalmologista no primeiro ano de vida. Se aparecer algum sinal ou sintoma diferente no olho, durante qualquer fase da infância, os pais devem levar essa criança para o oftalmologista avaliar e poder tomar as medidas necessárias. Eu acho importante a gente dizer aqui nesse vídeo também que o retinoblastoma é uma doença rara, como a gente está explicando, mas existem inúmeras outras doenças nos olhinhos das crianças que precisam ser diagnosticadas no primeiro ano de vida, né, doutor Luiz? A gente está falando aqui desde miopia, astigmatismo. Se a criança nasce com uma questão visual, ela não sabe reportar. Então você imagina quanto uma criança perde de desenvolvimento, de vida, se ela tem 5 ou 6 graus de miopia desde que nasceu e ninguém nunca percebeu. Então a nossa campanha chama de olho nos olhinhos para que a gente possa pensar nisso. É muito importante essa avaliação no primeiro ano de vida, porque existem inúmeras doenças que a gente acaba não tratando. E nós temos no Brasil, né, doutor Luiz, muitas crianças com baixa visão que poderiam ter sido tratadas mais cedo, não é? Exato. Quando falamos do retinoblastoma, é uma das doenças que pode afetar o olho da criança durante o desenvolvimento dessa criança. Mas ela não é a doença mais frequente. Temos outras doenças frequentes, tanto doenças de desenvolvimento desse olho, né? Temos doenças, como você falou, que são as doenças refracionais, né? As alterações refracionais. Então, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, que devem ser corrigidos durante o desenvolvimento dessa visão. Lembrar que a visão da criança ela vai se desenvolvendo, né, até os 6 anos de idade, e quanto antes eu puder tratar essa ametropia, esse erro refracional, melhor para o desenvolvimento dessa visão. E as outras doenças todas, né? A criança pode ter catarata, a criança pode ter um glaucoma, a criança pode ter doenças inflamatórias no olho, doenças do próprio desenvolvimento do olho, né? Então isso é importante, porque a consulta ao oftalmologista ela vai fazer com que essa criança seja avaliada e a possibilidade de diagnóstico de qualquer uma dessas doenças seja feito e eu possa ter a chance de corrigir ou de tratar essa doença e isso melhorar o desenvolvimento visual dessa criança. Doutor Luiz, a gente vai ter mais um vídeo completo aqui sobre o tratamento do retinoblastoma. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, eu queria que você explicasse pra gente por que o diagnóstico precoce é tão importante quando a gente fala de retinoblastoma. Primeiro porque eu vou ter um tratamento menos agressivo. E também eu vou ter maiores chances de cura dessa criança, tanto na questão de preservar esse olho com uma visão, quanto eu curar esse câncer e essa criança sobreviver. Doutor Luiz, eu acho que uma coisa que a gente não sabia quando começou o tratamento é a gravidade da doença. O retinoblastoma é um tumor maligno e ele vai crescendo. Se não tratado precocemente, ele pode sair do olho e dar metástase. Isso é um risco enorme, né? Isso, Daiana, isso é extremamente importante. Então, ele é considerado não só uma doença do olho, né? Ele pode virar uma doença do corpo, atingir outras partes do corpo, e é por isso que é fundamental o diagnóstico precoce. Quanto antes esse tumor for diagnosticado, menor a chance dessa célula sair do olho e comprometer outras partes da criança. Exatamente, esse é o ponto fundamental dessa campanha. Ela é uma doença rara, mas ela é uma doença grave. E a gente precisa ficar muito atento, porque como o Dr. Luiz explicou, quanto antes você inicia o tratamento, maior a chance de cura e inclusive de preservar a visão dessa criança. Exatamente. Maior a chance da gente curar a criança, preservar o olho e deixar uma visão para essa criança, que é fundamental para o desenvolvimento normal dessa criança. Dr. Luiz, tanto o retinoblastoma quanto essas outras doenças da infância que a gente comentou, elas podem deixar a criança cega?
Sim, podem deixar a criança cega. E, de novo, a gente vai falar da importância do diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce só se faz quando a gente monitora essa criança. Então, levar a criança ao oftalmologista é ponto fundamental. Por quê? Porque o oftalmologista ele vai avaliar esse olho, ele vai avaliar a criança, ele vai avaliar a função visual e ele vai determinar o quanto essa criança precisa seguir de rotina com o oftalmologista. E a partir daí eu vou diagnosticar essas doenças, tratar as doenças e diminuir a perda visual, né? E aí a gente vai conseguir fazer com que diminua a cegueira na infância. Perfeito. Doutor Luiz, muito obrigada. Obrigado é uma alegria ter Daiane. você com a gente Obrigado nessa mesmo. campanha. Muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. A gente está encerrando esse vídeo, mas na semana que vem a gente vai ter mais um vídeo. A gente ainda vai conversar sobre o câncer na infância, como é o tratamento, qual é o impacto para a família receber, né, esse diagnóstico que é tão devastador. A gente vai explicar como é que é o tratamento do retinoblastoma. Então, durante todo esse mês de setembro, a gente vai ter uma série de vídeos para a gente conversar sobre esse assunto e eu conto com vocês. Compartilhe esse vídeo, mande para as famílias que têm crianças pequenas, para professores, para cuidadores. Você é parte da nossa campanha. A nossa campanha só funciona se você levar para todas as pessoas que você conhece essas informações que a gente está conversando aqui. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua família. Você pode ajudar a salvar a vida e a visão de uma criança. A gente conta com vocês. Um beijo e até a semana que vem.